Envenenar uma pessoa é uma das ações bastante vistas em filmes de suspense ou nas mais diversas tramas de novelas ou séries. Em filmes antigos e nos gêneros que abordam a espionagem, tragédias por envenenamento são até mesmo charmosas no cinema. Basta um pinguinho ou uma pitada em uma bebida e pronto, o personagem acaba desfalecendo em poucas horas. Acontece, no entanto, que na vida real, a questão perde todo o charme quando se percebe o risco que estamos expostos todos os dias. Na vida real, os venenos podem estar em até fatores do nosso dia a dia, comprometendo a nossa saúde aos poucos. Por exemplo, não é difícil ver o caso de peixes contaminados por mercúrio em decorrência de dejetos industriais lançados em alguns rios e que algumas pessoas acabam consumindo por se alimentarem de tais peixes. As substâncias venenosas podem ter vários níveis de toxicidade, desde o mais leve até o mais agudo. Embora as propriedades maléficas de algumas substâncias sejam conhecidas há milênios, foi somente com o avanço da química que se estabeleceu uma distância segura de determinados venenos. Em alguns casos, isso só aconteceu no final do século XX. De todas, qual a substância mais perigosa do planeta Terra? Apresentamos a você o polônio-210, uma substância tão perigosa que 1 grama desse material seria capaz de acabar com a vida de 10 milhões de pessoas. No vídeo de hoje, além de entender a composição dessa substância tão perigosa, veremos sua ação na prática, quando em 2006, um espião russo foi vitimado pelo polônio-210, um envenenamento que ficou para a história. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Quando olhamos para a tabela periódica e encontramos elementos inofensivos como o oxigênio, o ouro, a prata e outros, não imaginamos que ali possa haver algo tão prejudicial quanto o elemento que citamos há pouco. Porém, existem compostos químicos que são extremamente letais. A mera proximidade ou contato com corrente sanguínea seria o suficiente para levar um homem a óbito. Nesse caso, porém, vamos ainda mais além. No caso que citamos antes, imagine um veneno capaz de acabar com a vida de um homem adulto com uma dose de apenas 1 micrograma. Pior ainda, com apenas 1 grama desse material, um terrorista seria capaz de eliminar 10 milhões de pessoas. Pode parecer mentira, mas este veneno existe naturalmente em nosso planeta e a sua descoberta se cruza com a história da radioatividade. A história começa em 1898, quando Marie e Pierre Curie investigavam a causa da radioatividade da pentblenda, um mineral muito rico em urânio. Durante suas pesquisas, o casal percebeu que ao remover o urânio e o tório do minério, a pentblenda se tornava ainda mais radioativa. Isso os instigou a procurar por novos elementos naquela amostra. Foi assim que Marie Curie isolou o polônio, elemento que acabou sendo batizado em homenagem à sua terra natal, a Polônia. Na época, o país ainda não existia como uma nação independente, e ao batizar o novo elemento dessa forma, Curie pretendia chamar a atenção para a crise enfrentada naquela região. Assim, o polônio foi provavelmente o primeiro elemento químico usado para divulgar uma situação política. O polônio possui características que o tornam perfeito para ser usado em crimes de envenenamento. Por ser um emissor de partículas alfa, a radiação do elemento possui curto alcance, sendo incapaz de atravessar paredes. Na verdade, a radiação do polônio pode até mesmo ser interrompida por uma folha de papel ou pela camada de células mortas de nossa pele. Isso torna o veneno muito fácil de ser transportado, podendo ser levado inclusive em um pequeno pote de vidro bem fechado. Porém, o polônio se torna letal ao ser ingerido ou inalado pelo ser humano, já que as partículas radioativas entrarão assim em contato direto com os tecidos internos do corpo. Basta 1 micrograma de polônio-210 para acabar com a vida de uma pessoa de 80 quilos.
Com 1 grama desse elemento, um terrorista poderia contaminar cerca de 20 milhões de pessoas e eliminar pelo menos metade delas. Sendo assim, o polônio-210 acaba sendo um veneno ainda mais perigoso, já que ao exigir uma quantia tão pequena para levar ao falecimento, ele se torna imperceptível para a vítima. Como se não bastasse, o polônio-210 é um elemento que evapora com facilidade, o que privilegia o seu uso na forma de gás para a contaminação de um ambiente. O que nos deixa mais seguros é a dificuldade encontrada para se conseguir o elemento. Estima-se que a produção mundial de polônio-210 não ultrapasse 100 gramas por ano. Além disso, o polônio possui uma meia-vida muito curta de 138 dias, e isso faz com que o elemento tenha que ser obtido e utilizado muito rapidamente. Dentro do corpo humano, o polônio tem meia-vida de 30 dias. Isso significa que, nesse período de tempo, metade da quantidade ingerida do material acaba sendo eliminada por fezes ou urina da vítima, e também pela própria atividade radioativa do elemento. Apesar de muito perigoso, o polônio está presente em quantidade alarmante em alguns produtos comerciais. O polônio também é usado como fonte de energia termoelétrica em satélites. O elemento químico descoberto por Curie também pode estar presente na carne de renas e caribus, além de frutos do mar como alguns tipos de peixes, algas e mexilhões. Mas o principal risco vem mesmo do consumo do tabaco, que absorve por meio de suas raízes o polônio-210 presente em fertilizantes à base de fosfato. De acordo com artigos publicados no American Journal of Public Health e no Journal of the Royal Society of Medicine, a indústria tabagista tentou por mais de 40 anos e em segredo absoluto remover o elemento do tabaco utilizado na produção de seus produtos, mas não obteve sucesso. Os resultados das pesquisas nunca foram publicados e, além disso, a indústria faz o possível para ignorar o caso e evitar tocar no assunto. Enquanto isso, cerca de 11.700 pessoas vão a óbito anualmente por causa do câncer de pulmão provocado pela ingestão de polônio-210. O falecimento por meio do cigarro, no entanto, acontece de modo indireto, diferente do caso de Alexander Litvinenko. No famoso caso de Alexander Litvinenko, de 43 anos, um desertor do serviço de inteligência russa refugiado no Reino Unido, vimos uma ocorrência envolvendo o polônio-210. Em novembro de 2006, Litvinenko havia bebido um chá com Andrei Logovoy, um agente secreto russo, e com o executivo Dmitry Kovtun, em um hotel de Londres. No fim, ele acabou por perder sua vida de forma trágica e incompreendida de primeiro momento. Em 2006, o polônio voltou a ser personagem em um caso de intriga política. Dessa vez, na Rússia, pátria do ex-espião da KGB Alexander Litvinenko, que foi envenenado quando começou a se voltar contra seus superiores e a fazer acusações contra o governo de Vladimir Putin. Apesar de trágico, o envenenamento de Litvinenko é considerado o primeiro caso de óbito provocado pelos efeitos agudos da radiação alfa. Acredita-se que a dose de polônio-210 utilizada para o assassinato do ex-espião foi muitas vezes maior do que a dosagem letal máxima, levando-o a óbito em um período de 3 semanas. De acordo com a polícia britânica, Litvinenko faleceu 3 semanas após tomar chá envenenado com polônio-210 em um hotel de luxo no distrito londrino de Mayfair, o Millennium Hotel. Acredita-se que o estabelecimento era administrado por 2 russos, Andrei Logovoy e Dmitry Kovtun, que tomaram chá junto com Litvinenko. Após tomar o chá, no dia 1º de novembro de 2006, o crítico passou a se sentir mal e teve dores no estômago. Ele perdeu todo o cabelo e veio a óbito aos 43 anos em um hospital de Londres no dia 23 de novembro por falência múltipla dos órgãos. Além de sentir alguns sintomas já no dia do seu envenenamento, Litvinenko ficou muito doente cerca de 11 dias depois e chegou a um estado de saúde crítico no 20º dia de internamento. O óbito ocorreu no 23º dia. Pouco antes da morte, Litvinenko sofreu um ataque cardíaco, provavelmente provocado também pelo polônio,
que a essa altura já havia danificado seu sistema cardiovascular. Na abertura das audiências no Tribunal Superior de Londres, os investigadores lembraram que Litvinenko disse à polícia que o presidente russo, Vladimir Putin, havia ordenado pessoalmente que ele fosse eliminado. Segundo a viúva do ex-espião, a ordem seria, em parte, uma maneira de tentar encobrir as ligações do Kremlin com a máfia, as quais Litvinenko iria ajudar a agência de inteligência espanhola a resolver. O governo russo e os dois suspeitos sempre negaram envolvimento no caso de Litvinenko. Todo o enredo que desenvolvemos nesse vídeo deixa claro a importância de nos mantermos longe do chamado polônio 210, a substância mais perigosa da Terra.